Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast da Alquimia da Mente eu quero falar com você sobre manifeste-se mais rápido através dessa teoria do eu sou, né? Talvez você já ouviu falar sobre o movimento eu sou, a probabilidade é muito grande, né? Porque a gente tem, eu creio que três tipos de pessoas aqui que acompanham o nosso trabalho, né? Aqui no podcast ou mesmo nos nossos vídeos, nosso curso, treinamento, se você já é aluno nosso, ouvinte ou mesmo já estudante, né, do esoterismo, ocultismo ou mesmo da mentalidade em relação até à prosperidade e riqueza. Quando a gente fala sobre eu sou, muitas coisas repercutem, né? E a gente até pode trazer um pouquinho de história, mas se a gente pensasse em relação ao movimento Eu Sou, né? O pessoal lembra muito do livro de ouro de Saint-Germain, né? Tem até um livro que eu estou ouvindo na academia, né? Eu faço já um bom tempo esse tipo de estudo, né? Eu estou na esteira, ou mesmo eu estou fazendo alguma coisa que não necessite, né? Não dirigindo, por favor, não faça dirigindo, mas quando você está alguma coisa que você não vai demandar, com que você precise ter total atenção, né? Nesse caso com um volante, por exemplo, né? Escutar um audiolivro ou mesmo estudar, né? Fazer algum estudo em relação a isso. Eu estou lendo um livro, até estou pegando aqui só para pegar a cola, que é do William Walker Atkinson, que chama o livro A Lei da Atração. Tem um pessoal que gosta de dicas, né? Então posso dar essa dica aí do William Walker Atkinson. Antes dele eu estava lendo Prosperidade, do Orison Swett Marden, e são dois autores que as pessoas não conhecem. Provavelmente você não conhece o William Walker Atkinson ou mesmo Orison Swett Marden. Por quê? Porque basicamente são autores lá do século XIX e do começo do século XX e falavam da mesma coisa. Eles davam um nome de novo pensamento, né? Basicamente essa escola. Hoje a gente dá um nome de lei da atração, né? Com nomes, por exemplo, Dr. Joe Dispenza, Greg Braden, você vai ter pessoal no Gaia TV também, você vai ter Louise Hay, entre outras pessoas, né, falando sobre isso, Bob Proctor, Tony Robbins às vezes, ou vai ter até outras pessoas, agora estou tentando lembrar, mas tem vários nomes que você aprecia nesse tipo de estudos, né? Então falando eu sou, mas quando a gente pensa algo muito mais antigo, é por isso que eu estou trazendo alguns livros que eu estou lendo, que é lá do século XIX, e quando eu faço meus estudos até mais esotéricos, ocultos, lá mais atrás, né, até mesmo no que a gente chama de Antigo Egito, Kemet, né, que a gente chamava antigamente, a gente começa a entender que esse tipo de energia, o eu sou, é muito mais antigo, né? Ela remete a milênios atrás. Não se trata de algo novo. Como eu sempre falo, a história ela se repete. Não tem nada novo. A gente só relembra, então entra em conexão com antigas civilizações que não estão no passado, mas didaticamente a gente chama de passado, mas são realidades paralelas, dimensões que estão acontecendo ao mesmo tempo. E quando você começa a entrar em sintonia com esse movimento Eu Sou, você começa a descobrir certas coisas sobre você, né? Primeiro, quando você fala eu sou, você tem um poder, né? Então você começa a identificar que você é, né? Então o verbo ser é muito forte. Na língua portuguesa existe essa diferença. Na língua inglesa, por exemplo, no inglês, não existe o verbo ser e o verbo estar. Então por isso que a gente vê, por exemplo, a língua portuguesa veio do latim. Então, o que os latinos, que no caso vai ser os romanos, sabiam desse tipo de tecnologia, né? Por quê? Eles trouxeram de outras civilizações, né? Eles aprenderam com os gregos no período helenístico, aprenderam com os egípcios, porque eles eram, o Egito era uma colônia naquela época de Roma, aprenderam, por exemplo, com as antigas civilizações, porque basicamente eles foram colonizando, a partir até mesmo a gente poderia dizer Alexandre o Grande vai trazer esse tipo de conhecimento para Macedônia, no caso que seria o que a gente chama de Grécia hoje. Enfim, todas as civilizações começaram e usavam muito esse tipo de conhecimento. Só que ao mesmo tempo tudo foi perdido, né? A gente foi perdendo essa conexão cósmica, espiritual, com tudo que é. Por isso que o eu sou é. Não foi, não é e não será. Por isso que é interessante, quando você fala o conceito, né, do eu sou, você manifesta dentro de você como se fosse uma tecnologia, como se fosse, sabe, hoje a crista da onda é inteligência artificial. Talvez quando você estiver ouvindo esse áudio, esse vídeo, seja outro tipo de tecnologia, ou mesmo talvez tecnologia nenhuma, talvez seja isso, né? Mas quando a gente fala hoje é a inteligência artificial. E o eu sou é uma tecnologia. Quando eu estabeleço um contato que eu, né, então a pessoa que eu sou, nesse instante de tempo e espaço, você estabelece o quê? Que nada vai te tirar do caminho. Eu sou.
entende? Não tem nada, eu vou ser, ou eu poderia ser. Então, o futuro do pretérito, que nesse caso seria essa conjugação verbal. Não tem, né? Eu não poderia, eu não queria. Não, eu sou, entende? O que acontece na maior parte das vezes, todos os seus dias, você duvida. Então, você começa a se posicionar num tipo de frequência baixa. Você começa o quê? A esquecer da sua, eu posso dizer, do seu passado cósmico, ou mesmo da sua origem, né? E você não é só um ser carnal, um ser corporal, físico, mas você é um ser espiritual tendo uma experiência, um ser espiritual tendo uma experiência física, né? E quanto mais você domina isso, então quanto mais você identifica esses corpos, né? A gente fala às vezes do corpo astral, corpo etérico, físico, entre outros, né? Que a gente poderia denominar, você começa a ver, é como se fossem posições de autoridade, né? Você começa a se identificar. E, logicamente, você começa a ver, peraí, se eu tenho a oportunidade de ser quem eu sou nesse instante de tempo e espaço, por que eu não estou sendo quem eu sou? Você já parou para pensar que nos momentos de mais agonia, vamos dizer assim, quando você está com problemas, pode ser problema financeiro, problemas emocionais, até problema para se concentrar. Por que às vezes você não consegue se concentrar? Porque basicamente as coisas saíram do jeito que você não queria, né? E a maior parte das vezes quando isso acontece, não é que você tem problemas, é que você usa o seu ego, não usa o seu eu. Como assim? Quando as coisas saem da rotina, ou mesmo saem do seu padrão comportamental, você costuma achar isso ruim. Por quê? Você aprendeu ao longo da sua vida que as coisas têm que ser sempre do seu jeito. Mas se eu te dissesse, se a gente estudasse você, pegasse todos os seus átomos, né, e abrisse todos esses átomos, redescobríssemos dentro desses átomos o que mais teria, o que a gente iria descobrir? Que basicamente dentro de você o que mais existe é o não existir, né, que é o vazio. A gente chama até, por exemplo, dentro da física quântica também, do vazio, né? Então, mas o que a gente poderia dizer? O que é o vazio? Seria o zero, matematicamente falando. Então, é um nada. Mas, se a maior parte do seu corpo é nada, que é o zero, então não é o um que existe, não é a matéria. Se não é a matéria, então alguma coisa que não existe é você. Então a gente poderia dizer, então, uma consciência, algo que o ser humano, a ciência de hoje, de apenas 300 anos, não admitiu como verdade ainda, é muito mais forte em te trazer as respostas verdadeiras, ou mesmo de usar a intuição. A gente poderia dizer até ondas eletromagnéticas, né, dos seus 3 cérebros, então do córtex cerebral, do seu coração, do seu sistema digestivo, para você resolver os seus problemas. Então, o eu sou, ele ressalta dentro de você a verdadeira força que você já é. Então, quanto mais você desenvolve isso ao longo do dia, né, às vezes as pessoas ficam perguntando, mas como que eu desenvolvo? O problema não é o como, o problema é você reconhecer. O problema, na verdade, não se trata da ferramenta, sabe? Imagina assim, eu quero um buraco na parede. Para que eu preciso para fazer um buraco na parede? Eu preciso de um prego, eu preciso de um martelo, acabou. Esse é o como, entendeu? Mas o que acontece na maior parte das vezes? Não é o como que as pessoas têm problema, é o quê, né? Você não se reconhece como uma pessoa que tem poder, você não se reconhece como uma pessoa que tem valor. Falta autoestima, falta, às vezes, coragem de assumir o que você precisa fazer. Às vezes até, por exemplo, você quer sair da empresa que você está trabalhando, você já sabe que não está dando certo, mas você fica com medo, você fica com receio de fazer algo que pode ser seu, ou mesmo uma empresa, ou mesmo de você ir para outra experiência profissional que pode trazer muito mais felicidade, ou mesmo conquista profissional, na carreira profissional, né? Você costuma o quê? Utilizar uma série de desculpas. Desculpas não é eu sou. Justificativas também não é o eu sou. Por isso que a grande maioria das pessoas não alcança o que poucas pessoas conseguem, porque comparam-se a si mesmos. Você acha que o eu sou se compara? Eu sou e você não sei se eu sou, né? Então não é assim. Quando você é, e você se justifica, entende que você começa a reconhecer que todos são eu sou. Não existe nem maior, não existe nem menor, né? Uma árvore é tão importante, por exemplo, quanto a chuva que cai no céu, como a importância da sua vida. Você não começa a criticar o que você recebe ou mesmo o que você não recebe. Você começa a aceitar do jeito que as coisas são.
E por isso que a vida se torna mais fácil. Não que você não vá trabalhar por aquilo que você acredita, mas você reconhece que, na verdade, tudo tem uma limitação, mas tudo tem uma possibilidade de crescimento se assim você o quiser. Só que quem delimita, quem na verdade corre atrás disso é você. Por isso que é tão interessante. O eu sou, ele é uma armadilha se você não fizer o que tem que ser feito, ou mesmo uma potenciação. Talvez você não gostava de matemática, mas potenciação é você colocar o quadrado, o cubo e assim por diante. E quando você faz isso, você lembra da matemática? Você aumentava as casas, né, decimais gigantescas, aliás, de forma que não acabava. É a mesma coisa na sua vida. O seu poder, ele é estratosférico, ele não tem fim. Só que quem limita esse poder? Quem não faz a potenciação da sua vida? Quem limita o seu tamanho? Sempre foi, sempre é, sempre será. Por isso que a construção do eu sou não é algo milagroso, não é algo que vem de uma hora para outra. Ele precisa ser sustentável e para ser sustentável ele demora. Às vezes demora muito no começo, porque como qualquer semente que demora para brotar, quando ela brota ela vai. Mas esse começo é o que mais você precisa colocar carinho, vamos dizer assim, energia para que as coisas deem certo, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.